ETFs são cotas de fundos negociadas na Bolsa de Valores, semelhante a ações. Eles replicam a performance de um índice específico, como o Ibovespa, permitindo que o investidor diversifique o seu portfólio apenas com uma operação. Os ETFs, eles são conhecidos como fundo de índice, porque replicam o desempenho de um índice. As cotas de um ETF são negociadas nas bolsas de valores, como por exemplo uma ação. Ao investir no ETF, o investidor ele adquire indiretamente a ação ou o título que compõe o índice, diversificando assim sua carteira. A vantagem de você investir no ETF é porque ele vai oferecer para você uma diversificação que vai ser rápida, com custos menores e a transparência na composição da sua carteira. Existem vários tipos de ETFs. Existem ETFs que replicam ações, existem ETFs que replicam títulos públicos, tem ETFs que replicam renda fixa, além dos títulos públicos, commodities e até mesmo as criptomoedas. Quando você fala em ETF, eu acredito que assim como eu, você pensa logo no mercado americano. E é muito importante que você faça esse investimento no mercado americano. Claro que você não pode compor sua carteira só com investimentos americanos, visto que você não mora nos Estados Unidos, mas é crucial que você tenha investimentos americanos para proteger a sua carteira, porque a gente sabe que o dólar, de fato, é a moeda mais forte que a gente tem no planeta Terra. Então, investir no mercado americano oferece diversas vantagens, incluindo a diversificação da carteira, acesso a uma vasta gama de ativos e a oportunidade também de aproveitar a estabilidade econômica e a força que a moeda norte-americana tem. A escolha do mercado norte-americano também pode trazer proteção contra a volatilidade do mercado e também a redução dos impactos que a inflação tem. Dentro das vantagens que você tem quando você escolhe investir no mercado americano, você vai ter diversificação, você vai ter acesso a diversos ativos, você vai ter uma moeda muito forte na sua carteira, você vai ter proteção contra a inflação, que a gente sabe que está aí muito alta, você vai ter acesso a empresas de renome mundial, você vai ter acesso a ter uma estabilidade econômica dentro da sua carteira, você também vai ter maior liquidez e também vai ter um potencial de retorno maior, visto que você está investindo e recebendo em dólar. Considerações que você tem que ter quando você pensa em investir no mercado americano. A questão do câmbio, né? Porque assim como você ganha muito, você pode perder por causa da nossa questão cambial. Outra coisa são os custos, né? Porque você está investindo em outro país. Talvez tenham taxas que você não teria quando você investe aqui no Brasil. Só que você tem que botar tudo numa balança. Você vai estar perdendo por impostos, perdendo por taxas, mas você vai estar ganhando muito mais, porque é uma moeda muito forte que você está colocando na sua carteira. Então, você tem que pensar o que pesa mais para você. Também a questão da legislação, né? Você tem que observar como você faz declaração de imposto de renda, como que é a questão da legislação lá para você investir no mercado americano, como que é a legislação aqui para você investir no mercado americano estando no Brasil. Então, você tem que observar a legislação para que você não cometa nenhum equívoco, porque às vezes você não vai cometer um crime ou coisa do tipo, e se acontecer, não é necessariamente porque você queria fazer isso, porque você é um criminoso, às vezes você só não prestou atenção na legislação. Até que ponto você poderia ir? Então, é muito importante você perceber a legislação, o que é que ela diz para você quando você pensa em investir no mercado americano, principalmente se a gente fala aí de altos valores. Outra coisa que a gente tem que falar, e é muito importante, eu sempre falo nos vídeos, eu digo que às vezes parece até que é um disco ralado, porque eu falo muito, mas é porque eu acho que é extremamente importante. É a questão do perfil de investidor. Dentro do mercado americano, assim como no mercado brasileiro, você vai ter a renda variável, a renda fixa. Dentro da renda variável, você tem inversão, fundo imobiliário, criptomoedas. Dentro do mercado de renda fixa, você também vai ter ali títulos do governo, vai ter outros investimentos de renda fixa. Então, você tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Mas se você quer investir lá nos Estados Unidos, você tem que perceber o que dentro do seu perfil de investidor você consegue colocar investindo lá. Porque não é porque você é um investidor conservador que você não pode investir no mercado americano. Lá você vai ter os títulos do governo. Os títulos do governo americano são os investimentos mais seguros do planeta Terra. Então, se você é um perfil moderado ou conservador, faz muito sentido que você tenha investimentos ali do governo. A gente vai, inclusive, falar alguns exemplos disso, tá? De ETFs que replicam esse tipo de investimento. Então, é muito importante. Lembrando que nós temos 3 tipos de investidores. Nós temos o investidor moderado, nós temos o investidor conservador, nós temos o investidor arrojado. Então, saiba o seu perfil. Quando você vai investir numa corretora, geralmente, ela já te traz um questionário que te ajuda a escolher. Na verdade, não. Ele te ajuda a descobrir o seu perfil de investidor. Responda essas perguntas sempre que possível de forma muito honesta. Inclusive, se você perceber, se você tem investimentos aí, ou se você
já tem um conta em alguma corretora, você vai perceber que tempos em tempos elas estão fazendo esse mesmo questionário, mesmo que você não mude muita coisa ali, só invista mais e tal. Por quê? Porque ele entende que com o passar do tempo, você hoje é conservador, amanhã você pode ser moderado. Não vai te deixar aquilo ali, criei minha conta hoje, pronto, acabado, nunca mais vou querer saber de perfil de investidor. Não, o perfil de investidor ele vai te acompanhar o tempo inteiro, porque o perfil de investidor é o que você é, literalmente, o que você suporta emocionalmente. Então, é muito importante que você saiba o seu perfil de investidor. E as corretoras sérias, elas te ajudam a saber esse perfil. Mas, claro, como eu falei, você tem que ser honesto, você tem que responder esses questionários de uma forma honesta. Já vi gente dizendo, esse questionário não ajuda. Eles ajudam sim, porque eu, por experiência, posso afirmar. Eles ajudam sim, mas você tem que dizer a verdade. Não é responder de qualquer jeito. Outra coisa que você precisa, e eu falo também muito sobre isso, talvez todo vídeo meu você vai encontrar alguma coisa falando sobre isso, é a questão dos objetivos, porque você quer investir. Porque assim como quando você vai investir em ação, fundo imobiliário, renda fixa aqui no Brasil, você também tem que saber o que você quer quando você pensa em investir no exterior. Porque como eu falei, lá dentro você vai ter tudo que você tem aqui no Brasil, de renda fixa, renda variável, só que você precisa saber o que você quer. Assim como você precisa saber para investir aqui no Brasil, você precisa saber para investir nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Então saiba por que você vai investir, para depois você escolher o que você vai investir. Quero investir numa coisa que é de renda fixa? Ok, eu vou procurar renda fixa. Uma coisa que é para renda variável, vou procurar uma renda variável. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de citar é a questão das corretoras. Quando você vai investir no exterior, assim como você quando vai investir no Brasil, você precisa escolher a melhor corretora para você. E aí, por exemplo, eu invisto na Avenue, que é uma corretora muito boa, de excelência, quando você pensa em investir no exterior. Inclusive, ela já pertence, né, parte dela ao Banco Itaú, que também é um banco aí físico muito bom, talvez é o maior da América Latina e talvez seja um dos maiores do mundo, né? Então, é muito interessante que a Avenue seja a sua corretora de investimentos no exterior, caso você esteja querendo investir no exterior, tá? Claro que não existe só ela. E claro que você pode investir em qualquer banco ou corretora que te ofereça essa opção. Mas o ideal, assim como quando você pensa em investir em criptomoedas, é que você escolha sempre opções que são mais voltadas para aquilo. Por quê? Porque a tendência é que eles estejam mais especificados para te atender, te atendam melhor, porque ele não é uma coisa geral. Porque quando é geral, ele vai ter que ter um pouquinho para cada. Agora, quando é mais específica, então facilita a sua vida. Então, a Avenue é uma opção, mas existem várias outras, né? Você tem ali o próprio Itaú, você tem o Banco do Brasil, que são bancos físicos, tem XP Investimentos, tem Toro, tem o Banco Inter, tem BTG Pactual, e tem vários bancos que você pode escolher aí, mas procure sempre aquelas melhores opções que você consegue ter ali quando você pensa em investir no mercado americano ou qualquer outro mercado internacional. Vou falar agora um pouco sobre o TFLO. Ele é um ETF que investe em título do Tesouro dos Estados Unidos com taxas de juros flutuantes. Ele oferece aos investidores exposição a títulos pós-fixados americanos, com pagamento de dividendos em dólar. O objetivo do TFLO é acompanhar o desempenho do índice Bloomberg US 13 Floating Index e inclui título do Tesouro com taxas de juros variáveis. O benefício que você tem quando você investe nesse ETF é porque você vai ter ali dividendos em dólar, exposição a um título pós-fixado norte-americano. E ele é negociado na Bolsa de Valores, o que facilita tanto a sua compra como a sua venda. Mostrando agora os dados do TFLO. Ele está custando hoje $50,64. A capitalização dele está de 7,06 bilhões. Ele está com uma variação negativa aí nos últimos 12 meses, né, de 0,05. O dividendo dele está de 5,13%. O outro ETF que eu vou te falar, ele tem por código TIP. E ele é um fundo de índice que investe em títulos do Tesouro dos Estados Unidos indexados à inflação, também conhecido como TIPS. Este ETF, ele replica o desempenho de um índice de referência dos títulos indexados à inflação. O objetivo dele é acompanhar o desempenho dos índices dos títulos TIPS e a negociação dele é feita na Bolsa de Valores. Mostrando o segundo, o TIP, o valor dele atual está R$ 108,87. A capitalização dele está de 13,67 bilhões. A variação nos últimos 12 meses está de 2,51% e o dividendo dele está de 3,56%. O terceiro que eu vou te falar, ele tem por código TLT, ele é um fundo de índice que investe no título do Tesouro dos Estados Unidos com vencimentos superiores a 20 anos, ou seja, aqueles títulos que são de longo prazo, buscando acompanhar o desempenho do índice ICE US 1320+, Year Bond Index. Ele é gerido pela BlackRock e oferece uma forma de diversificar a carteira de renda fixa, especialmente em dólar, e pode gerar dividendos mensais.
Os principais pontos que nós temos sobre esse ETF é que o objetivo dele é acompanhar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo. Ele é gerido pela BlackRock. O investimento dele é feito em títulos do Tesouro com prazos superiores a 20 anos. O benefício que você tem quando você investe nele é porque ele tem uma diversificação que você tem mesmo dentro da renda fixa, que é com uma exposição em dólar e um potencial de geração de dividendos. A sensibilidade dele à taxa de juros. Esses títulos de longo prazo, eles são mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros, podendo se beneficiar com as quedas das taxas. Lembrando sempre que esses investimentos que são feitos para longo prazo, o ideal é que eles fiquem por longo prazo, né? Que você está procurando algo para curto prazo, que você procure outros tipos de investimento. Mostrando agora o TLT, ele está custando hoje $85,73. A capitalização dele está 50,02 bilhões. A variação nos últimos 12 meses está negativa, está de menos 5,18% e o dividendo está de 4,81%. Então no vídeo de hoje era isso, eu queria te falar sobre 3 ETFs de renda fixa que você consegue investir no mercado americano e que são muito boas opções para você. Então é isso, obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!